Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, culpado ou inocente? É uma pergunta e eu quero pensar com você sobre isso. Antes, porém, eu quero lembrar que todas as terças-feiras às 19h30 nós temos o culto de oração. Na quarta-feira à tarde também, às 15 horas, nós temos o culto, a tarde da bênção. Você é o meu convidado a estar conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira à tarde, onde nós vamos estar buscando o eterno, colocando a nossa vida diante do Senhor. Fica aí o nosso convite. Ou então, na quinta-feira, nós temos os cultos nos lares, que é as células. Você pode participar de um desses grupos que visa estudar as Sagradas Escrituras e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de oração, de adoração também. É um culto voltado para adoração, celebrar o Deus eterno. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã o culto de ensino da Palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui hoje sobre o tema culpado ou inocente. E eu quero ler as Sagradas Escrituras em Êxodo, capítulo 34, no verso 6 e 7, que diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que fala deste Deus que é misericordioso, um Deus perdoador, um Deus clemente, contudo ele não tem o culpado por inocente. Aliás, em outros textos correlatos vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós precisamos de entender que é a Bíblia que fala que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Deus é justo, não terá o culpado por inocente. E eu estou aqui pensando com você sobre esta questão que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que este Deus é um Deus justo. E aliás, há aqueles que são defensores de que Deus, ele não vai punir o culpado. Aliás, há um clamor de justiça nessa terra. As pessoas que cometem os mais loucos atos de atrocidade, coisas espantosas, e muitas delas passam impune diante dos tribunais humanos. E eu estou aqui para notificar que elas jamais vão passar impune diante do tribunal daquele que tudo vê. E há um clamor pela justiça. Como pode essa pessoa fazer tanta maldade com a criança, com o idoso? Essa pessoa abusar, humilhar uma pessoa dessa maneira, e as pessoas não fazerem absolutamente nada porque ela tem costas quentes, porque ela é poderosa? Ah, exclamou. Mas a Bíblia diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12, ou melhor, capítulo 4, verso 13, assim, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Ou seja, o olhar escrutínio de Deus, ninguém pode fugir. Pode fugir da autoridade, fugir dos pais, fugir de um e de outro, mas a Bíblia diz assim: se a pessoa fizer a sua cama lá no mais profundo mar, o Senhor lá o encontrará. Então eu estou aqui pensando, culpado, inocente. O homem em geral, ele tem essa dificuldade de assumir erro. Ele tem dificuldade de assumir sua culpa. Por isso que muitas vezes a pessoa vai assim: me desculpa.
Isso significa que ele não pede perdão, porque o perdão é assumir o Senhor, eu errei com você, eu falhei com você. Ou então, se você se sente prejudicado, eu estou aqui para te pedir perdão. Mas não é falar assim, me desculpa, ou seja, eu não tenho culpa. Isso aconteceu como fatalidade, obra do acaso, erro de percurso. E aí as pessoas querem isso. Aliás, há uma linha teológica seguinte, que eles são pregadores disso, que Deus não vai julgar o culpado. A pessoa pode matar, estuprar, ele pode roubar, pode fazer o que quiser. O dia que morreu, morreu, acabou. E eu estou aqui para te dizer que não é assim. Aliás, eu vou ler uma escritura aqui, que nem estava no programa para ler, mas eu vou ler em João, capítulo 5. Jesus, ele que disse as palavras, não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E Jesus vai além, ele vai dizendo o seguinte, eu nada posso fazer de mim mesmo e formar outro osso. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade. Assim, as minhas palavras também que vão testificar. Mas não é só nesse texto que diz isso. Nós vamos ler no Antigo Testamento, precisamente no capítulo 12 de Daniel, diz o seguinte, que uns vão ressuscitar para a vergonha, para o horror. Como pode as pessoas dizerem assim, não, isso é assim mesmo, morreu, acabou. Ou então, assim, olha, e aí usa, né, a parte emotiva, sentimental, e fala assim, você acredita mesmo que Deus vai lançar a pessoa no inferno? A pessoa que é estudiosa, e aí a pessoa fala assim, você teria coragem de colocar, aí pergunta para a pessoa, você tem filho? Tenho. Você ama o seu filho? Amo. Você teria coragem de pegar a mão do seu filho e colocar em cima de uma chapa quente? A pessoa, é claro que não. A pessoa de pronto vai responder, é claro que não. Pois é, você é um pecador. Não tem coragem de fazer isso. Imagina o Deus de amor, o Deus eterno. E você acha que ele faria isso? A pessoa, assim, aí ele fica em choque. Mas acontece que a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 23, 24, 25, que Deus não criou o inferno para o homem. A Bíblia diz assim, foi feito o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas aquelas pessoas que de uma maneira deliberada, umas pessoas que escarnecem de Deus, as pessoas que seguem abertamente o inimigo, o lugar dela é acompanhar aquele que elas têm simpatia, que elas querem, que elas amam, que é o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz assim, vai ser lançado no inferno junto do diabo e os seus anjos. Anjos são demônios caídos, que tornaram, Deus não criou demônio, eles tornaram-se demônios, rebelaram contra Deus. Então, querido, nós estamos pensando aqui sobre o culpado inocente. Aquela pessoa que cometeu, né, os pecados mais grotescos, censurado pelas pessoas, pela sociedade. Se ela arrepender dos seus pecados, aliás, seria oportuno eu dizer para você que o maior pecado não é matar, não é roubar, não é estuprar, nada disso é o maior pecado. O maior pecado que o homem pode cometer é rejeitar o governo de Cristo sobre a sua vida. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus veio aqui e as pessoas o rejeitam. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A pessoa ele rejeita, ele não quer o governo de Cristo. E quando nós aceitamos o governo de Cristo, o Senhor Jesus, ele vai me levar para as coisas boas. Então, se a pessoa mata, é porque ela não
está sendo governada por Cristo. Se ela rouba, porque ela não está sendo governada por Cristo. Se ela adultera, é porque ela não está sendo governada por Cristo. Porque quando nós aceitamos o governo de Cristo, Cristo vai nos levar para coisa boa. E o maior pecado não é matar, não é roubar. Todas essas coisas são consequência de uma pessoa, de uma vida sem Deus, que faz todas essas depravações que a sociedade, mas o homem que não comete, que é criado dentro de um código de ética, de código de moralidade, que as pessoas atribuem-se maravilhoso, mas se ele rejeita o governo de Cristo, ou seja, que ele quer justificar diante do Eterno pelas suas próprias obras, ele também cai no mesmo pecado. Então, querido, você que está me ouvindo, inocente, nenhum de nós seremos. Mas Jesus veio para pagar a pena pelo pecado do culpado. Quando eu me sinto culpado, quando eu me sinto que sou pecador e eu preciso da graça de Deus, do perdão de Deus, Ele me justifica e me declara justo diante do Eterno. Com essas palavras eu quero finalizar desafiando a você a estudar essa Bíblia. A Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam do Eterno. Você não pode conhecer Deus sem conhecer o testamento, a herança que Ele deixou para você. E eu finalizo orando: bendito Deus e Pai, bendito seja o Senhor para sempre. Esteja, Senhor, nos instruindo, dirigindo, conduzindo, dia após dia. Nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça. Ser conosco, Senhor, iluminando, e que nós nunca venhamos cometer a loucura de rejeitar o governo de Cristo sobre a nossa vida. É a minha oração, em o nome dele a Ti, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.